Há mistérios no universo que parecem ultrapassar os limites da nossa imaginação. Entre eles, os buracos negros ocupam um lugar especial. São regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, absolutamente nada, pode escapar, nem mesmo a luz. Imagine por um instante um lugar tão denso, tão concentrado, que todas as leis que conhecemos parecem se curvar diante dele. Um ponto onde a matéria é esmagada, o tempo desacelera e o espaço se dobra em silêncio. Esse é o coração do mistério, o buraco negro. Antes de mergulharmos em suas profundezas, vamos desacelerar. Deixe sua mente repousar suavemente. Pense no céu noturno, pontilhado de estrelas distantes. Cada uma delas parece tranquila, mas no interior há uma dança de forças poderosas. Algumas dessas estrelas, ao final de suas vidas, são capazes de dar origem a um buraco negro. Os buracos negros não são monstros cósmicos que devoram tudo indiscriminadamente, como às vezes se imagina. Eles são parte natural da evolução do universo. Surgem do mesmo processo que cria estrelas, planetas e, eventualmente, a vida. São filhos da gravidade, moldados pela paciência do tempo e pela intensidade da matéria. Para compreender o mistério, precisamos voltar ao conceito de espaço-tempo. Albert Einstein nos ensinou que espaço e tempo não são entidades separadas. São fios de um mesmo tecido, uma malha invisível que se estende por todo o cosmos. Quando algo com massa está presente, esse tecido se curva. Quanto maior a massa, maior a curvatura. É por isso que os planetas giram em torno das estrelas. Não porque estejam sendo puxados por cordas invisíveis, mas porque seguem o caminho curvo criado pela gravidade. Agora, imagine uma concentração de massa tão absurda que o tecido do espaço-tempo não apenas se curva, mas colapsa sobre si mesmo. Esse colapso dá origem a um buraco negro. Uma característica única dos buracos negros é o chamado horizonte de eventos. Podemos pensar nele como uma fronteira. Do lado de fora, ainda é possível escapar. Do lado de dentro não há retorno. Tudo que cruza esse limite é condenado a se fundir ao buraco negro, inclusive a luz. Isso significa que não podemos observar diretamente o que acontece no interior. Só podemos ver os efeitos que eles causam ao redor. Estrelas que orbitam em caminhos estranhos. Gases aquecidos que brilham intensamente antes de serem engolidos. Ondas gravitacionais viajando pelo espaço quando dois buracos negros se fundem. Os buracos negros são invisíveis por natureza e ainda assim deixam rastros claros de sua presença. É como observar pegadas na areia. Não vemos o viajante, mas sabemos que ele passou por ali. Desde que a teoria previu sua existência, os buracos negros despertaram um misto de medo e fascínio. A ideia de um lugar onde o tempo quase congela, onde a matéria é esmagada em uma singularidade, parece ultrapassar a imaginação. Mas há algo de profundamente poético nesse mistério. Buracos negros nos lembram que o universo não é apenas feito de luz, mas também de silêncio e ausência. Eles representam limites do conhecimento,
fronteiras além das quais ainda não conseguimos enxergar. E é justamente nesses limites que a curiosidade humana floresce. O desconhecido não é apenas um desafio, é também uma fonte de contemplação. Pensar em buracos negros é pensar sobre os extremos da natureza e sobre a nossa pequenez diante da imensidão. Para visualizar um buraco negro, podemos imaginar o universo como uma grande paisagem. Estrelas seriam montanhas cintilantes, galáxias seriam vastos continentes, e os buracos negros seriam abismos profundos, silenciosos, escondidos sob véus invisíveis. Eles estão lá, dispersos pelo cosmos, alguns pequenos, nascidos do colapso de estrelas, outros gigantescos, supermassivos, localizados no coração das galáxias. O centro da Via Láctea, nossa casa cósmica, abriga um desses gigantes. Seu nome é Sagitário A. De fora não o vemos, mas sabemos que ele está ali, porque estrelas próximas se movem em órbitas rápidas e estreitas, como se girassem ao redor de um vazio. E esse vazio é um buraco negro com milhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das características mais impressionantes é a forma como o tempo se comporta próximo a eles. Quanto mais perto do horizonte de eventos, mais o tempo desacelera para quem observa de longe. É como se o relógio parasse lentamente. Para alguém que cai em direção a um buraco negro, tudo parece transcorrer normalmente. Mas, para quem observa de fora, aquela queda nunca se completa. A imagem do viajante ficaria cada vez mais lenta, mais fraca, até desaparecer. Essa distorção do tempo nos mostra que o universo é muito mais flexível do que a experiência cotidiana nos faz acreditar. O tempo, que para nós parece constante, pode se esticar, se contrair, se curvar sob o domínio da gravidade extrema. Pensar em buracos negros não precisa gerar medo. Eles são parte da ordem natural, não monstros famintos. A maioria deles está a distâncias seguras, muito além da nossa vizinhança cósmica. E mesmo que estivessem próximos, não agiriam como aspiradores engolindo tudo em volta. Eles influenciam apenas o que chega perto demais. Assim podemos contemplá-los com serenidade, como abismos distantes, guardiões silenciosos de segredos cósmicos. Eles nos lembram que nem tudo precisa ser revelado para ser belo. O mistério em si é fonte de encanto. Quando olhamos para o céu noturno, vemos estrelas cintilantes. Mas em meio àquele pano escuro, existem regiões onde a luz não retorna. Esses pontos invisíveis são parte do equilíbrio do cosmos. Pensar nos buracos negros é lembrar que o universo é feito de contrastes, luz e escuridão, movimento e silêncio, presença e ausência. E nós, que também fazemos parte desse equilíbrio, podemos encontrar calma nessa contemplação. O mistério não precisa ser um fardo. Pode ser um convite. Um convite para desacelerar, respirar fundo e perceber que fazemos parte de um todo maior, onde cada detalhe, cada estrela, cada sombra tem o seu lugar. Um buraco negro não surge do nada. Ele é o resultado de uma história longa, silenciosa e inevitável.
Para compreendê-lo, precisamos olhar para as estrelas, porque são elas, no fim de suas vidas, que dão origem a esses abismos cósmicos. As estrelas parecem imutáveis quando olhamos para o céu. Brilham com serenidade, noite após noite, como faróis eternos. Mas, na verdade, cada estrela é um processo vivo, um equilíbrio delicado entre forças colossais. No interior estelar, a gravidade tenta comprimir tudo para dentro. O núcleo, ao mesmo tempo, produz energia através da fusão nuclear, que empurra para fora. Esse equilíbrio mantém a estrela estável por milhões ou bilhões de anos. Mas nada é eterno. Quando o combustível nuclear se esgota, a estrela perde sua sustentação e a gravidade paciente assume o controle. É nesse momento que começa a jornada para o nascimento de um buraco negro. Nem todas as estrelas terminam em buracos negros. As menores, como o nosso Sol, têm destinos mais tranquilos. Quando o combustível acaba, elas se transformam em gigantes vermelhas, expelindo suas camadas externas em forma de belas nebulosas planetárias. No centro, resta uma pequena anã branca, densa e quente, mas estável. Essas estrelas não possuem massa suficiente para colapsar além desse ponto. Elas não geram buracos negros. São apenas memórias luminosas do que já foram. Já as estrelas muito maiores que o Sol seguem um caminho mais dramático. Com massa 10, 20 ou até 100 vezes maior, elas queimam seu combustível com pressa. Em vez de viver bilhões de anos, sobrevivem apenas alguns milhões. Quando o combustível nuclear se esgota, nada consegue mais deter a gravidade. O núcleo colapsa de forma abrupta, em um processo violento. O que se segue é uma supernova, uma explosão de brilho inimaginável, capaz de iluminar uma galáxia inteira por algumas semanas. Nesse instante, parte da estrela é expelida para o espaço. Mas o núcleo, esmagado pela gravidade, continua a colapsar. Se a massa for grande o suficiente, nada será capaz de sustentar a compressão. E então nasce um buraco negro estelar. O colapso é um processo extremo. À medida que a estrela implode, a densidade aumenta sem limite. A matéria é comprimida em um espaço cada vez menor, até que, em teoria, tudo se concentra em um único ponto, a singularidade. Esse ponto é envolto pelo horizonte de eventos, a fronteira invisível de onde nada pode escapar. É como uma cortina que se fecha. O que acontece além dela permanece oculto, mesmo para a luz. Assim, o que começou como uma estrela brilhante termina como um abismo escuro, um buraco negro silencioso, praticamente invisível, mas poderoso. É importante lembrar que nem toda estrela massiva forma um buraco negro imediatamente. Se a massa do núcleo não for suficiente, o colapso gera outro tipo de objeto, a estrela de nêutrons. Imagine algo do tamanho de uma cidade, mas com a massa maior do que a do Sol inteiro. A matéria é tão comprimida que prótons e elétrons se fundem em nêutrons. O resultado é uma esfera incrivelmente densa, com campos magnéticos fortíssimos e uma rotação veloz. As estrelas de nêutrons são intermediárias entre o colapso parcial e o colapso total. Se acumularem mais massa, podem continuar sua queda e se transformar em buracos negros. O processo que antecede o nascimento de um buraco negro,
é marcado por um espetáculo grandioso, a supernova. Quando observamos uma supernova de longe, vemos um clarão que surge de repente no céu e depois se apaga aos poucos. Mas por trás desse clarão há um drama cósmico, a morte de uma estrela. Essas explosões são fundamentais para o universo. Elas espalham os elementos criados no núcleo estelar: carbono, oxigênio, ferro. Sem as supernovas, não haveria planetas rochosos, oceanos ou seres vivos. O universo seria apenas hidrogênio e hélio, gases primordiais. Portanto, cada buraco negro é também o resultado de um processo criador. Do fim de uma estrela, nasce a possibilidade de mundos. Além dos buracos negros estelares, existe a hipótese dos buracos negros primordiais. Esses teriam se formado logo após o Big Bang, quando regiões de alta densidade colapsaram sob sua própria gravidade. Se eles existirem, seriam menores do que os buracos negros formados por estrelas, mas igualmente fascinantes. Alguns poderiam ter o tamanho de montanhas, mas a massa de planetas inteiros. Outros poderiam ser microscópicos, mas ainda assim com gravidade extrema. Até hoje não temos provas diretas de sua existência, mas sua possibilidade nos lembra que o universo guarda segredos desde os primeiros instantes. Há ainda outro tipo, os buracos negros supermassivos. Eles não nascem apenas de estrelas isoladas. São gigantescos, com milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol, e habitam o centro das galáxias. Como se formaram, ainda é um mistério. Talvez tenham crescido a partir de buracos negros estelares que acumularam matéria ao longo de bilhões de anos. Talvez tenham surgido já enormes em colapsos especiais do universo jovem. O fato é que eles estão lá, governando o coração das galáxias. No centro da Via Láctea existe um desses gigantes, Sagitário A. Ele tem cerca de 4 milhões de massas solares. E ainda assim permanece invisível, envolto pelo espaço-tempo curvado. Buracos negros também podem crescer através de fusões. Quando duas estrelas massivas colapsam próximas, seus buracos negros podem acabar se encontrando. Eles giram um em torno do outro em uma dança lenta e poderosa, até se unirem em um único objeto. Esse encontro libera ondas gravitacionais, vibrações do próprio espaço-tempo que se espalham pelo cosmos. Hoje, com instrumentos sensíveis, conseguimos detectar essas ondas. São sinais discretos, mas claros, de que buracos negros continuam se formando e crescendo. O nascimento de um buraco negro pode soar violento, mas também pode ser visto como um processo sereno na escala cósmica. Uma estrela vive sua vida, ilumina mundos distantes, aquece planetas, cria elementos. E quando sua jornada chega ao fim, ela não desaparece. Ela se transforma. Parte de sua matéria retorna ao espaço para fertilizar o cosmos. Outra parte se curva sobre si mesma, tornando-se um abismo silencioso. Um buraco negro não é apenas uma morte, é uma metamorfose, uma nova forma de existir. Assim, vemos que os buracos negros não são acidentes, mas capítulos naturais da vida estelar. Eles nascem do equilíbrio entre forças grandiosas, fusão e gravidade. E no fim, a gravidade sempre vence. Mas dessa vitória nasce algo novo,
um guardião silencioso do espaço, um lembrete de que o universo é ao mesmo tempo criador e destruidor, ou talvez mais do que isso, o universo é apenas transformador. O fim de uma estrela é o início de outra história, e os buracos negros são testemunhas dessa continuidade infinita. Quando pensamos em um buraco negro, é natural imaginar um vazio absoluto, um abismo sem fundo. Mas a realidade é ainda mais fascinante. Um buraco negro não é apenas um espaço escuro. Ele possui uma estrutura própria, composta por limites invisíveis, regiões misteriosas e efeitos impressionantes sobre tudo ao seu redor. A primeira característica marcante é o chamado horizonte de eventos. Podemos imaginá-lo como uma fronteira, uma linha invisível que separa o possível do impossível. Do lado de fora, ainda existe chance de escapar. Do lado de dentro, nada mais retorna. Nem mesmo a luz, que viaja com a maior velocidade possível no universo, consegue ultrapassar essa barreira. É como uma cortina que se fecha, ocultando para sempre tudo o que cruza seu limite. Para quem observa de fora, o horizonte de eventos é o rosto visível do buraco negro, o limite além do qual não temos acesso. A região central é ainda mais enigmática. Lá está a singularidade, um ponto onde a matéria é comprimida a densidades infinitas, onde as leis conhecidas da física deixam de funcionar. Nossa ciência atual não consegue descrever com precisão o que acontece nesse lugar. A singularidade é um lembrete de que ainda estamos apenas arranhando a superfície do conhecimento e que o universo guarda segredos para os quais não temos palavras. Próximo ao horizonte de eventos, o espaço e o tempo não se comportam como estamos acostumados. O tempo se estica. Para quem cai em direção a um buraco negro, tudo parece normal. Os segundos se sucedem com tranquilidade. O coração bate, a respiração segue seu ritmo. Mas, para um observador distante, aquele viajante parece se mover cada vez mais devagar, como se estivesse preso em uma eternidade. A luz emitida por ele se torna mais fraca, mais vermelha, até desaparecer. É como se o tempo parasse na beira do horizonte. Esse efeito é chamado de dilatação temporal. Ele nos mostra que o tempo não é absoluto, mas flexível, moldado pela gravidade. Próximo a um buraco negro, essa gravidade é tão extrema que transforma a própria percepção da passagem das horas. O que, para alguém, pode ser um instante, para outro pode parecer uma eternidade. Ao redor de muitos buracos negros existe ainda outra estrutura, o disco de acreção. Trata-se de um anel brilhante de gás e poeira que gira em alta velocidade antes de atravessar o horizonte de eventos. Esse material, aquecido pelo atrito e pela compressão, emite intensa radiação, tornando-se visível para nossos telescópios. É por causa desse brilho que conseguimos detectar buracos negros, apesar de sua natureza invisível. O contraste é poético. Aquilo que não pode ser visto diretamente é revelado pela luz de tudo o que se aproxima. Alguns buracos negros, especialmente os maiores, projetam jatos de partículas que viajam a velocidades próximas à da luz. Esses jatos, lançados para fora em linhas estreitas e longas, podem se estender por milhares de anos-luz. A origem exata desses jatos ainda é objeto de estudo, mas eles mostram que buracos negros não são apenas destinos finais, são também motores de energia cósmica
capazes de influenciar regiões imensas ao redor. Outro fenômeno impressionante associado à estrutura de um buraco negro é a radiação Hawking. Proposta por Stephen Hawking, essa ideia sugere que buracos negros não são completamente eternos. Devido a efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos, eles podem emitir partículas e perder energia lentamente, até desaparecer em escalas de tempo inimagináveis. Esse processo ainda não foi observado diretamente, mas abre uma perspectiva fascinante. Até os buracos negros, símbolos de permanência, podem um dia se dissolver. A estrutura de um buraco negro também pode ser contemplada como uma metáfora. O horizonte de eventos pode representar os limites daquilo que conhecemos. A singularidade, o ponto de mistério absoluto, simboliza aquilo que ainda não conseguimos compreender. O disco de acreção, com seu brilho intenso, lembra que até o silêncio profundo é cercado de movimento e energia. E os jatos cósmicos, estendendo-se por distâncias absurdas, nos dizem que até o mais escuro dos lugares pode ter influência além de sua fronteira. Pensar em tudo isso é como estar diante de uma obra de arte cósmica. O buraco negro não é um vazio absoluto, mas uma estrutura complexa, dinâmica e bela. Ele nos mostra que o universo não é apenas feito de estrelas cintilantes e galáxias luminosas. Ele também é feito de sombras profundas, e nessas sombras encontramos algumas das maiores maravilhas. Para a mente humana, acostumada ao cotidiano simples do dia e da noite, das horas e dos minutos, é difícil imaginar um lugar onde o tempo pode parar, onde a luz pode ser aprisionada, onde a matéria pode ser esmagada até o limite do pensamento. Mas os buracos negros existem, silenciosos, distantes e ao mesmo tempo próximos em nossas reflexões. Eles nos convidam a contemplar, não com medo, mas com respeito. Ao imaginar a estrutura de um buraco negro, podemos fechar os olhos e visualizar uma esfera invisível, rodeada por um anel luminoso. Podemos imaginar o tempo se alongando suavemente ao redor, como se o próprio universo respirasse mais devagar. Podemos imaginar a energia irradiando em silêncio, viajando por distâncias absurdas. E nesse exercício, nos damos conta de que fazemos parte dessa mesma tapeçaria cósmica. O buraco negro não é apenas destruição, ele é equilíbrio, ele recicla a matéria, molda galáxias, influencia o espaço ao redor. Ele é um lembrete de que até nos lugares onde a luz não pode escapar, o universo continua sua dança calma e infinita. E assim, ao compreender sua estrutura, percebemos que o buraco negro não é apenas um mistério. Ele é também um espelho, refletindo de volta a nossa curiosidade, a nossa busca por sentido, a nossa vontade de entender. Quando falamos em buracos negros, talvez seja comum pensar que todos são iguais, simples abismos escuros escondidos no espaço. Mas, na realidade, eles se apresentam em diferentes tamanhos, intensidades e origens. Cada tipo tem sua própria história, seu próprio peso no equilíbrio cósmico. Ao contemplá-los, percebemos que a diversidade não está apenas na vida ou nas estrelas, mas também nos silêncios profundos do universo. Os mais comuns são os buracos negros estelares. Eles nascem do colapso de estrelas massivas que, após viverem intensamente, encontram seu destino na gravidade que não pode ser detida.
Normalmente possuem algumas vezes a massa do Sol, talvez 10, 20, 30 vezes maiores, comprimidas em uma esfera do tamanho de uma cidade. O contraste é difícil de imaginar. Uma massa colossal em um espaço tão pequeno, um poder tão imenso escondido em um corpo quase invisível. Esses buracos negros estão espalhados pelo universo como lembranças da vida de estrelas que brilharam e se apagaram. São discretos, silenciosos, mas numerosos, como se fossem pequenos guardiões do cosmos. Acima deles estão os buracos negros intermediários. Mais raros e enigmáticos, podem ter centenas ou milhares de massas solares. São como elos perdidos entre os estelares e os gigantes supermassivos. Não sabemos ao certo como se formam, se do acúmulo de buracos negros menores, se do colapso de aglomerados estelares, ou se por mecanismos ainda não compreendidos. Sua raridade os torna ainda mais misteriosos. Alguns sinais observados em galáxias distantes sugerem que eles existem, escondidos em aglomerados, como se fossem degraus discretos no crescimento de gigantes. E então, no topo dessa hierarquia cósmica, estão os buracos negros supermassivos. Esses gigantes habitam o coração das galáxias, incluindo a Via Láctea. Possuem milhões, às vezes bilhões de vezes, a massa do Sol. São estruturas imensas, capazes de influenciar o destino de estrelas inteiras e até mesmo a forma de uma galáxia. No centro da nossa própria galáxia repousa Sagitário A, com cerca de 4 milhões de massas solares. Apesar de sua grandeza, ele permanece sereno, governando o movimento das estrelas que dançam em órbitas rápidas ao seu redor. Os supermassivos são testemunhas do passado do universo. Ninguém sabe ao certo como se formaram. Talvez tenham crescido a partir de buracos negros estelares que, pacientemente, acumularam matéria ao longo de bilhões de anos, ou talvez tenham nascido já enormes em eventos únicos do universo primordial. Há ainda uma hipótese mais antiga e mais delicada: os buracos negros primordiais. Diferentes dos demais, eles não seriam fruto da morte de estrelas, mas sim das condições extremas logo após o Big Bang. Se nos instantes iniciais do universo, regiões de alta densidade colapsaram sob sua própria gravidade, poderiam ter dado origem a esses buracos negros minúsculos, alguns do tamanho de montanhas, outros talvez microscópicos. Apesar de tão pequenos, seriam incrivelmente densos. Se existirem, poderiam preencher parte da matéria escura que tanto intriga a ciência. Mas até agora, sua existência é apenas hipótese, um sussurro teórico do início dos tempos. Pensar em todos esses tipos é perceber que o universo não se contenta em repetir fórmulas. Assim como a vida assume formas diversas, os buracos negros também se apresentam em escalas variadas. Do pequeno estelar ao gigantesco supermassivo, todos fazem parte de um mesmo ciclo, todos são expressões da mesma gravidade silenciosa. Ao imaginarmos um buraco negro estelar, podemos pensar em uma estrela que viveu rápido, queimando seu combustível intensamente até se recolher em um ponto denso. Ao imaginarmos o intermediário, podemos pensar em uma ponte, um elo, algo que conecta pequenos e grandes e que talvez esconda em si a chave para compreendermos a formação dos gigantes. Ao pensarmos nos supermassivos,
podemos visualizar o coração brilhante de uma galáxia, um núcleo silencioso que rege a dança de bilhões de estrelas ao redor. E ao contemplarmos os primordiais, entramos em um terreno quase filosófico, onde ciência e imaginação se tocam, lembrando que o início do universo ainda guarda segredos insondáveis. Cada tipo de buraco negro conta uma parte dessa história universal. Uns são memórias de estrelas que se apagaram, outros são pilares de galáxias inteiras. Outros ainda podem ser ecos do nascimento do próprio cosmos. Juntos, formam uma tapeçaria invisível, onde o vazio também tem papel fundamental. É curioso perceber como algo que não pode ser visto diretamente, que não emite luz, se torna essencial para compreendermos o universo. Eles moldam órbitas, influenciam estruturas, deixam marcas em ondas gravitacionais, criam contrastes de brilho ao redor de seus discos de acreção. Cada tipo é uma nota diferente em uma sinfonia silenciosa que só percebemos quando prestamos atenção. Um buraco negro pode parecer, à primeira vista, um silêncio isolado no espaço, um abismo sem nada ao redor. Mas a verdade é que muitos deles vivem cercados de atividade intensa, de movimentos grandiosos, de efeitos que se estendem por distâncias enormes. Ao redor de um buraco negro, o universo não é apenas ausência, é também luz, calor e transformação. Quando a matéria se aproxima de um buraco negro, ela não desaparece de imediato. Antes de cruzar o horizonte de eventos, ela forma um disco em rotação, chamado de disco de acreção. Esse disco é composto por gás, poeira, fragmentos estelares ou até mesmo estrelas inteiras que foram despedaçadas pela gravidade. O material gira a velocidades próximas à da luz, comprimido e aquecido a temperaturas inimagináveis. E quanto mais se aproxima, mais quente e luminoso se torna. Esses discos brilham com uma intensidade tão grande que podem ser vistos a distâncias imensas. Alguns buracos negros supermassivos no centro de galáxias distantes possuem discos de acreção tão brilhantes que ofuscam todas as estrelas ao redor. Chamamos esses fenômenos de quasares. São faróis cósmicos que revelam onde buracos negros gigantescos estão escondidos, iluminando o universo profundo com sua energia. A matéria que gira ao redor de um buraco negro não apenas brilha, parte dela é lançada para longe em jatos estreitos, quase retos, que viajam a velocidades próximas à da luz. Esses jatos relativísticos podem se estender por milhares ou até milhões de anos-luz, atravessando o espaço intergaláctico. De onde vem exatamente ainda é um mistério. Acredita-se que campos magnéticos intensos, próximos ao horizonte de eventos, acelerem partículas e as lancem como se fossem flechas cósmicas. O contraste é fascinante. De um lugar onde nada deveria escapar, surgem estruturas que se estendem por distâncias absurdas. Os buracos negros também influenciam profundamente o ambiente em que vivem. Quando estão em regiões ricas em gás, consomem matéria de forma intensa. Esse processo aquece e movimenta o material ao redor, impedindo que novas estrelas se formem. Em outras situações, o fluxo de energia gerado por eles pode estimular o nascimento de estrelas, soprando ventos cósmicos que reorganizam nuvens de gás. De uma forma ou de outra, eles moldam o destino das galáxias em que habitam. Além dos efeitos visíveis,
Os buracos negros deixam marcas invisíveis, mas detectáveis, no próprio espaço-tempo. Quando dois buracos negros se aproximam e começam a orbitar um ao outro, eles emitem ondas gravitacionais. Essas ondas são como ondulações no tecido do universo, viajando em todas as direções. Em 2015, a humanidade conseguiu detectar diretamente essas ondas pela primeira vez. Foi como ouvir pela primeira vez o eco de buracos negros dançando no silêncio do cosmos. Desde então, já registramos várias fusões, cada uma um lembrete de que esses encontros acontecem com frequência, em lugares distantes que talvez nunca possamos ver. É curioso pensar que um objeto invisível, que não deixa a luz escapar, possa se revelar por efeitos tão grandiosos. Discos de acreção que brilham mais que galáxias inteiras. Jatos de partículas que viajam distâncias incalculáveis. Ondas que atravessam o próprio espaço-tempo. Tudo isso nasce da vizinhança de buracos negros. Eles não são apenas abismos, são também motores de energia, escultores de galáxias, coreógrafos de danças cósmicas que moldam o universo em escalas inimagináveis. Se fecharmos os olhos e imaginarmos um buraco negro, podemos visualizar o disco brilhante girando ao seu redor, como um anel flamejante que nunca se apaga. Podemos imaginar jatos estreitos atravessando o espaço, como lanternas que se estendem até o infinito. Podemos imaginar ondas invisíveis viajando pelo tecido do universo, levando consigo a história de encontros distantes. Essas imagens nos lembram que a escuridão nunca está sozinha. Sempre há movimento, sempre há energia, sempre há luz que se contrapõe ao vazio. Os buracos negros, com toda sua aparência silenciosa, estão no coração de alguns dos processos mais poderosos e belos que conhecemos. Os buracos negros, apesar de invisíveis, exercem um papel fundamental no equilíbrio e na história do universo. Eles não são apenas destinos finais de estrelas massivas, mas também peças centrais na evolução das galáxias, motores de energia que influenciam escalas cósmicas muito maiores do que podemos imaginar. No coração de praticamente toda a galáxia conhecida, existe um buraco negro supermassivo. Eles estão lá, silenciosos, escondidos atrás de véus de gás e poeira, mas governam a dança de bilhões de estrelas. É como se cada galáxia fosse uma imensa cidade luminosa e no centro dela existisse uma presença invisível, um guardião que mantém a ordem. Sem esses gigantes, talvez as galáxias não tivessem se formado como são. Talvez a própria Via Láctea não existisse da maneira que conhecemos. No centro da nossa galáxia, a Via Láctea, repousa Sagitário A, um buraco negro com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. De longe, ele parece calmo, quase adormecido. Mas sua gravidade mantém estrelas em órbitas rápidas, como pequenas faíscas girando ao redor de uma fogueira invisível. Algumas dessas estrelas completam suas voltas em apenas alguns anos, o que, na escala cósmica, é como um piscar de olhos. Essas órbitas nos revelam de forma clara e irrefutável a presença desse gigante silencioso. Os buracos negros supermassivos não apenas moldam as órbitas de estrelas próximas. Quando estão ativos, alimentando-se de grandes quantidades de gás e matéria, eles emitem jatos de energia e luz que influenciam regiões inteiras.
Esses jatos podem aquecer nuvens de gás a distâncias enormes, impedindo a formação de novas estrelas ou, em outros casos, reorganizar esse gás, permitindo que novos sistemas estelares nasçam. Assim, eles atuam como jardineiros cósmicos, controlando quando e onde florescem novas estrelas. Além de moldarem galáxias individualmente, os buracos negros também deixam sua marca em escalas ainda maiores. Quando dois deles se encontram, geralmente após a fusão de duas galáxias, acontece uma das danças mais poderosas do universo. Eles começam a orbitar um ao outro em espirais lentas, cada vez mais próximas. Essa dança emite ondas gravitacionais que viajam pelo tecido do espaço-tempo como círculos em um lago, e quando finalmente se fundem, toda a energia liberada é capaz de alterar o próprio espaço em que vivemos. Hoje, com nossos instrumentos mais sensíveis, já somos capazes de ouvir esses ecos distantes como sussurros de encontros que aconteceram milhões ou bilhões de anos atrás. Essas fusões não são raras. O universo é dinâmico. Galáxias colidem, se unem e no processo seus buracos negros centrais acabam encontrando-se. É provável que, no futuro distante, a Via Láctea se una à galáxia vizinha, Andrômeda. E quando isso acontecer, nossos dois buracos negros centrais dançarão lentamente, até se tornarem um só. Esse evento ocorrerá em bilhões de anos, muito além do tempo humano, mas já podemos imaginar sua grandiosidade. Outro aspecto do papel cósmico dos buracos negros é que eles funcionam como grandes arquivos da história do universo. A matéria que cai em direção a eles carrega consigo memórias cósmicas. Estrelas inteiras, fragmentos de planetas, nuvens de gás. Tudo que cruza o horizonte de eventos permanece lá dentro, guardado em silêncio. É como se cada buraco negro fosse uma biblioteca invisível, um cofre que armazena pedaços de histórias que jamais poderemos ler. Apesar de serem invisíveis e misteriosos, os buracos negros são, de certo modo, organizadores do universo. Eles transformam caos em estrutura, dispersão em movimento, silêncio em energia. São ao mesmo tempo discretos e grandiosos, como músicos que tocam notas graves em uma sinfonia cósmica que só percebemos quando escutamos com atenção. É curioso pensar que a vida, aqui na Terra, também é indiretamente influenciada por esses gigantes distantes. As supernovas que criaram os elementos necessários para a vida foram muitas vezes precursoras de buracos negros. As galáxias que abrigam sistemas solares foram moldadas pelos campos gravitacionais de buracos negros centrais. Até mesmo a estabilidade da nossa galáxia depende do equilíbrio criado pela presença silenciosa de Sagitário A. Assim, os buracos negros não são apenas destinos de destruição. Eles são também pilares de construção. Ajudam a regular o nascimento de estrelas, a formar galáxias, a guiar a evolução cósmica. Fazem parte do ciclo eterno de criação, transformação e silêncio. Se refletirmos sobre esse papel, podemos imaginar o universo como uma grande dança. Estrelas, planetas e galáxias giram como bailarinos, enquanto os buracos negros são os compassos graves que mantêm o ritmo, invisíveis, mas indispensáveis, sombrio, mas essencial. Ao pensar nisso, encontramos serenidade.
percebemos que até os mistérios mais profundos têm propósito e que, em meio à vastidão, há sempre uma ordem, uma harmonia escondida que dá sentido ao todo. Boa noite.